Oi galera, tudo bem? Esse vídeo aqui é para falar sobre um livro que a Record mandou para mim, que é O Filho de Machado de Assis, que é uma novela do Luiz Vilela. Eu fiquei muito empolgada com isso aqui pelas premiações que o escritor já recebeu. Mas aí o troço chegou em casa e tudo deu muito errado. Capa branca, porque vocês fazem isso, vocês querem que a gente suje e nunca mais tenha vontade de relar no livro, né? Porque é muito difícil de manter isso aqui limpo. Segundo, é, sabe, você percebe que por ser uma novela e por ser, portanto, curta, você tem que fazer uma letra bem típica de livro de criança, né? Pra ter um livro substancioso, né? Porque senão isso aqui ia ter, tipo, sabe, 30 páginas. Então, sabe, a diagramação ficou bem óbvia de que eles estavam tentando, né, agigantar o livro e tal. E aí, bom, do que se trata essa história? Supostamente, Machado de Assis teria tido um filho. Ó, gente, mentira. Machado de Assis não teve filhos, tá? Ele e Carolina casaram-se com mais de 30 anos cada um. E, por consequência, na verdade, ele tinha 30 anos, acho que a Carol tinha menos. E eles permaneceram casados até o final da vida da Carol, que ela morre um ano, se eu não me engano, antes do Machado. E ele morre, tipo, pouco tempo depois de uma doença que muitos dizem que talvez tenha sido assim, desenvolvida também pela perda da sua querida esposa. Eles não tiveram filhos, mas o personagem principal aqui da nossa história, que é um professor de uma universidade do Rio de Janeiro, ele teria descoberto numa biblioteca alguma referência de alguma personagem, de alguma, sabe, pessoa importante do século XIX, dizendo que Machado sim teria tido um filho. E ele chama correndo o nosso narrador da história, que é um dos seus orientandos, alunos, ex-alunos da faculdade, que vai lá na casa desse professor conversar com ele para o professor poder contar. Só que você sabe que dentro da academia, né, ou seja, dentro das universidades, todas as descobertas, uau, sejam elas dentro da área das ciências, das humanas, das biológicas, elas são super concorridas. E os professores têm um orgulho que, minha Nossa Senhora, aquelas pessoas, sabe, tipo, tem um ego que ocupa muito espaço dentro da universidade, entendeu? E eles ficam brigando entre si, guardando as suas descobertas, achando que qualquer pessoa pode roubá-las, sabe? É uns negócios assim meio maluco. E esse professor tá passando justamente por isso. Ele não quer contar todos os detalhes para o seu aluno das descobertas que ele teve, com medo de que o próprio aluno vá roubar a ideia e publicar alguma coisa antes dele. Então tudo é muito misterioso. Então a gente fica pensando, será que ele realmente descobriu alguma coisa? Ele está inventando? Será que ele leu e a fonte não é confiável? Tanto porque ele só leu aquela fonte e ainda não fez pesquisa nenhuma. Ele só está precisando desabafar com alguém. Então ele rouba o aluno num sábado de manhã, que ele estava indo para a praia, para ir para casa para falar. E aí começa a construção da personagem, né? Que a gente vê que esse professor já é bem idoso, de que esse professor já não tá falando algumas coisas com outras coisas, de que ele já não consegue manter uma linha de raciocínio muito lógica. Parece que esse cara ele tá realmente assim, tipo, degringolando para o fim da sua sanidade. E aí a gente começa a pensar antes, se ele tá vivendo isso, será que a descoberta dele também não pode ser colocada em xeque aqui? E aí eles vão, obviamente, rir muito de pessoas que não têm conhecimento sobre a vida de Machado de Assis. Eles vão rir muito de pessoas leigas sobre literatura. Eles vão fazer piadas horrorosas sobre muitas coisas. E eu achei o livro chato, boring, sabe? Tipo, o livro é feito de diálogos, porque é só o professor e esse aluno conversando. De vez em quando tem uma intervenção em formato de narrativa do narrador, né, que é o aluno, mas na verdade é um grande diálogo, tá? E termina de um jeito que eu falei, tipo, sério? Você falou pra mim que isso ia acontecer e foi realmente isso que aconteceu? E, tipo, você não, sabe, criatividade, assim, não, não? Não gostei, gente. Eu não gostei mesmo, assim. Eu não quero esse livro na minha biblioteca, entendeu? Eu estou passando ele para frente, tá? Porque achei fraco. A construção das personagens, assim, tipo, tava ficando legal quando você começa a duvidar do próprio professor, né? Por conta da sanidade dele. Mas o aluno é muito chato, sabe? Tipo, como o professor é mais velho, ele solta, assim, tipo, coisas que hoje são, nossa, não pode falar assim. Tipo, ele usa a palavra preto, não, não pode, tem que falar negro. E o aluno fica corrigindo ele, sabe? Gente, tipo, calma, entendeu? E só que ele não faz isso, tipo, uma vez pra chamar a atenção do professor, pra gente pensar, será que esse professor é preconceituoso? Será que ele é só uma pessoa velha, né, que ainda, sei lá, que não usa o linguajar politicamente correto hoje, sabe? Não que necessariamente ele seja preconceituoso, mas que seja.
Ele faz isso várias vezes, seja com questões da informática, seja com questões para falar de raça, de gênero, de a coisa toda. E ele fica interrompendo o professor toda hora com isso, assim, tipo, é um pedantismo, sabe? Que era para ter sido engraçado nas primeiras 2, 3 vezes, mas depois da 17ª vez eu já falei, colega, eu já entendi. Vamos continuar, tá? A piada tá ficando ruim de tanto que você tá repetindo. Não gostei disso aqui. Não aconselho a leitura, porque eu acho que realmente são, tipo, 2 horas da minha vida que eu, tipo, podia ter feito coisas mais legais. Sei lá, como ter brincado com os meus gatos. Não gostei. Bom, mas, né, faz parte. A gente tem que encarar essas coisas da vida também. Então tá bom, gente. O filho de Machado de Assis, que não teve filhos. Tá, ok. E a gente chega no final da história. E aí? Né? Tinha? Não tinha? O que você acha? Tô brava, tá bom? Tchau, gente.